Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro vídeo da série de Apocalipse. Passamos aí 150 dias gravando a série de Salmos e aí, após a votação de vocês e a votação dos meus seguidores do Instagram, ficou votado aí, aprovado. O livro de Apocalipse tem 22 capítulos, então serão 22 dias aqui estudando junto com vocês. E aí, sem perca de tempo, eu já te peço que você se inscreva no canal, tá bom? Ativa aí o sininho, ok? Compartilha, dá o like, comenta, tá bom? É muito importante a sua participação. Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e pedindo a Deus que nos ajude no bom entendimento da sua palavra. Mais do que nunca, gente, mais do que nunca é importante orarmos a Deus para que o Senhor nos ajude a entender, porque o livro de Apocalipse é um livro já um pouco mais complicado do que Salmos, tá? O livro de Salmos era um livro de uma leitura bem simples, fácil de entender. Já o livro de Apocalipse não, o livro de Apocalipse ele vai exigir um pouco mais de calma, tá? E de atenção de todos nós, ok? Vamos orar a Deus, Eterno de Israel. Nós te damos graça, te agradecemos por mais essa oportunidade. Muito obrigado por estarmos iniciando uma nova etapa. Estamos iniciando aí uma nova caminhada aí de 22 dias. Eu te louvo por todas aquelas pessoas que não querem mais que parem, mas querem continuar estudando a tua palavra. Eu te louvo por estas pessoas, Pai. Assim, Senhor, nos ajuda no bom entendimento da tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho. Amém? Graças a Deus. Vamos nós. Apocalipse capítulo 1. E ele já começa assim. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. A primeira coisa que nós devemos já aqui aprender, certo? É esse processo de entrega da carta do livro de Apocalipse a João, tá? É uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos. Então, a gente precisa perceber isso, que tudo que vai estar escrito em Apocalipse foi algo concedido de Deus para o seu filho, ok? Então Deus o Pai entrega ao seu filho para que o seu filho revele aos seus servos. E aí, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Então há aqui um processo de entrega. Deus concede o seu filho e o filho entrega a João também por intermédio desse anjo, porque a palavra anjo no original significa mensageiro, ok? Então, muita gente, quando lê a palavra anjo na Bíblia, só imagina aquele ser com asas, né? Mas a gente precisa entender que a palavra anjo na Bíblia, no original, significa mensageiro. Alguém que leva a mensagem. É por isso que também é dado aos pastores o título de anjo da igreja. Por quê? Porque ele é o mensageiro oficial daquela igreja. Ele é o responsável titular pela mensagem, pela pregação do evangelho, pela doutrina, pelo ensino da palavra. Ok? Então, a gente precisa entender de cara esse processo. E já estamos entendendo, eu acredito, né? Uma revelação de Jesus Cristo concedida pelo seu Pai. Foi o seu Pai que o entregou para que ele passasse para os seus servos, que esses seus servos eram os da época, mas nós que hoje estamos aqui estudando. Versículo 2, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Aqui João está falando dele, tá? Seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Aí agora ele vem lançar aqui uma promessa. Há uma promessa nesse livro. E ele diz, feliz os que leem, bem-aventurados na minha tradução,
Felizes são os que leem, bem como os que ouvem, olha isso, as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Então, bem-aventurado nós que estamos lendo, bem-aventurado os que estão me ouvindo e bem-aventurado principalmente, ou seja, feliz, abençoado, os que obedecem às orientações desse livro. Então, o livro de Apocalipse ele não é um livro só de simbologias, de algo que a gente precisa, mas o livro de Apocalipse também é um livro de orientações, um livro de ordenanças. E nós que cremos que esse livro é um livro santo, é um livro que nos ensina algumas coisas, nós devemos, com certeza, obedecer orientações que está nele, ok? Vamos nós? João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Perceba que aqui é uma apresentação, tá? O primeiro capítulo de Apocalipse, eu já vou te dar esse resumo, ele é um capítulo que praticamente ele vai conter pouca informação ainda. Ele é mais um capítulo de chegada, de saudação de boas-vindas, ok? Então, João continua. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelo século dos séculos. Amém? Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. E aí, ele conclui essa parte de apresentação falando: eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui termina esse momento de apresentação. E a partir de agora, a gente vai ver o próprio João falando na primeira pessoa. E ele diz: eu, João, irmão e vosso companheiro do sofrimento. João está falando isso porque João estava vivendo uma época em que o evangelho era perseguido, em que eles eram perseguidos pelo atual império da época. Então João, ele escreve para aqueles companheiros e companheiras de fé que, assim como ele, eram sofredores por causa do evangelho. Não é à toa que João está escrevendo essa carta de uma prisão. E ele estava preso não porque matou alguém ou porque roubou, mas ele estava preso por causa do evangelho. Ok? Então, ele diz no versículo 9: eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus. Olha isso. Prisioneiro, eu sou companheiro vosso do sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus. Por quê? Porque perseverar na fé em Jesus era um sofrimento na época, ok? Eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha o motivo porque ele estava na ilha de Patmos, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor. E aqui há uma discussão sobre essa expressão de João, no dia do Senhor. Alguns defendem que esse no dia do Senhor que João está falando é um domingo, seria o primeiro dia da semana. Tá? Outros defendem que aqui ele está falando do sábado, do Shabat, que é o dia de descanso de todo judeu. Tá? Mas aí é uma discussão. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu nunca vou trazer aqui para vocês em nenhum capítulo de Apocalipse o que eu vou defender. O nosso vídeo ele não será um vídeo que traz somente o que eu acredito. Na verdade, muitas das vezes eu vou nem te expressar o que eu acredito. Eu vou trazer para vocês as linhas de pensamentos daquele capítulo.
tá? Para que a gente aprenda realmente. Vai ter horas aqui que eu vou trazer para vocês 3, 4 linhas de pensamento sobre aquele assunto. Então, dentro desse assunto aqui, de quando João diz assim, no dia do Senhor, e no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito. Então aqui o dia do Senhor há uma discussão, certo? Que esse dia era o domingo, o primeiro dia, porque quando João diz e no dia do Senhor, ele está se referindo ao mesmo dia em que Jesus ressuscitou, tá? Já outros acreditam que aqui pode ser o sábado, o dia do Senhor, o dia de descanso. E ele vai falar, achei-me exaltado no Espírito. Ou seja, aqui é muito simples. João estava cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a única forma dele receber o que recebeu era estar realmente cheio da presença de Deus. Então, achei-me exaltado, não é que ele estava se achando ou irritado. Não, ele estava cheio da presença de Deus. E aí ele fala, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta. A partir de agora, nós precisamos entender que João vai usar muita simbologia, tá? E ele diz, que dizia, escreve em um livro o que vês, porque João estava vendo, e envia-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Tá? Isso aqui já é simbologia, e Jesus vai explicar o que significa os 7 candelabros. Vamos com calma. E entre os candelabros, ou seja, ele estava andando entre eles, estava no meio deles, alguém semelhante a um ser humano. Semelhante, tá? Perceba isso. Vestido uma longa túnica que chegava aos seus pés, e ele começa a descrever. E um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. A gente precisa entender que João aqui está tendo uma revelação, uma visão, certo? E aqui é algo que tudo que ele está falando representa alguma coisa. E no resumão do perfil, da aparência de Jesus que ele descreve, o resumão é santidade ao extremo. Jesus aqui ele já está em outro nível, ele não é mais aquele homem que morou e viveu na região dali do Oriente Médio. Jesus aqui já está exaltado, ele já está santificado. Então essa aparência que João descreve aqui, tá? Ela representa no seu resumo geral a extrema santidade de Jesus Cristo, ok? Então todos os adereços que João vai falando sobre Jesus representam uma puríssima santidade, ok? Ficou claro? Então vamos nós. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Perceba que lá em cima ele fala sobre candelabros. Alan, eu não sei o que é candelabro. Candelabro é castiçal. São torres, certo? São pedestais com luzes. Isso é o candelabro, ok? Então 7 candelabros. Porém existia o candelabro lá do templo, né? Que era esse aqui, ó. Pronto, ficou fácil agora. Que era um pedestal. Deixa eu mostrar para vocês. Era um pedestal com 7 braços, ok? E em cada ponta dessa era acesa uma tocha, ok? Ficou claro aqui porque eu estou com o candelabro aqui, bem facinho. Então, lá em cima ele falou que ele andava entre os candelabros, eram 7, e agora vai dizer
que ele tinha em sua mão direita, isso significa autoridade. Por que não é na esquerda, Alain? Porque na Bíblia Sagrada, mão direita significa autoridade, certo? Tinha em sua mão direita 7 estrelas. E ele também vai explicar o que é as estrelas, certo? Ele passeia no meio dos candelabros, vai pegando aí. Ele passeia no meio dos 7 candelabros e tem na sua mão direita a autoridade, as 7 estrelas. Vamos nós. E de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiadas. Claro que não saía literalmente da boca de Jesus uma espada. João aqui está falando claramente sobre a poderosa revelação da palavra de Deus, tá? Da sua boca sai uma espada. E aí a gente lembra de Hebreus, que fala que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes mais afiada. Ou seja, é uma palavra, a palavra de Deus é uma espada, é como uma espada afiada de 2 gumes. Então a expressão espada e palavra é a mesma coisa, ok? Seu rosto era como o próprio sol, aqui vai falar de santidade de novo, quando brilha em todo o seu esplendor. Aqui é um nível de glória que João descreve de Jesus Cristo. Aí João vai dizer, assim que o admirei, caí aos seus pés como se estivesse morto. João não suportou ver a santidade e a glória de Jesus Cristo. Tá? Muito claro aí, muito simples. Então Jesus, colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, estive morto. Aqui claramente não é Deus Pai. Aqui é o Filho. Por quê? Porque Deus Pai não morre. E nem vai morrer, e nem tem como morrer. Tá? Aqui é o Filho. Eu sou o que vive, estive morto. Mas eis que estou vivo por toda a eternidade. E aqui Jesus vai falar de uma autoridade que ele recebeu do seu Pai. Eu possuo as chaves da morte e do inferno. Olha que autoridade. Eu possuo, João, as chaves da morte e do inferno. E aí ele vai dar ordem a João agora. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto. Tanto os eventos que se referem ao presente, porque o livro de Apocalipse, meus queridos e queridas, é um livro para aquela época e um livro para os nossos dias e um livro para o futuro que ainda está por vir, ok? Ao presente, como aqueles que se sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas. Jesus mesmo agora vai explicar que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. E ele termina aqui começando a passar para João as explicações. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. E eu já expliquei aqui no começo do vídeo o que significa a palavra anjo. Anjo é mensageiro. Então, traduzindo aqui para ficar claro para vocês, as 7 estrelas, João, são os 7 pastores das 7 igrejas. São os responsáveis pelas 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então Jesus, no começo da visão de João lá, ele está passeando no meio da igreja e ele tem na sua mão direita os 7 pastores. O que é que significa isso, Alain? Isso significa total autoridade. Isso significa que ele é o cabeça, ele é que manda. Ele tanto está no meio, como ele tem na sua mão os cabeças, os líderes das igrejas. Jesus inicia, até porque as cartas aqui serão enviadas para essas igrejas, Jesus inicia deixando bem claro quem é que manda. Jesus inicia a conversa deixando bem claro quem é que está no domínio. É ele que coloca e é ele que tira quem ele quiser. É ele que faz e é ele que deixa de fazer. Porque o Pai colocou sobre ele todo esse poder. Amém? Então, o capítulo 1 de Apocalipse, ele é como o vídeo de hoje. É um vídeo de chegada.
É o vídeo de boas-vindas, de saudação, ok? E o capítulo 1 de Apocalipse não é diferente. Nos primeiros versículos, João está se apresentando, está cumprimentando os irmãos das 7 igrejas, está falando de como começou aí o processo desse momento poderoso que ele teve com Jesus, que se dará aqui nos capítulos que a gente vai continuar lendo, que é as revelações que Jesus vai dando a ele, ok? Então, o capítulo 1 ele se resume nisso. É um começo, é um cumprimento, sejam todos bem-vindos a essa trajetória linda que nós vamos viver, ok? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esses 22 dias, e a partir de agora 21, que nós iremos aqui desfrutar de coisas tremendas, dos mistérios de Deus, de coisas maravilhosas. E como eu bem falei, nós iremos aqui tentar se alimentar um pouco de todas as visões, tá? De que os estudiosos e estudiosas acreditam de todos os capítulos de Apocalipse. Ok? Então estejam preparados, foi vocês que escolheram, foi vocês que votaram, estejam preparados porque Apocalipse vai ser diferente de Salmos. Tá? O livro de Salmos, quando nós estudamos, era uma coisa mais direcionada para a tua vida, uma palavra para o teu dia. Apocalipse não, vocês escolheram, eu não tenho culpa. Apocalipse vai ser estudo mesmo. Tá? Nós vamos ter que estudar com calma, vamos ter que estudar versículo a versículo. Não vai dar para fazer aquilo que eu fazia em Salmos, de ler ali 5 versículozinhos e já trazer para vocês o que o capítulo todo queria falar. Não, porque o livro de Apocalipse, às vezes um capítulo tem 3 assuntos, 4 assuntos. Então nós vamos ter que ter calma. Vocês estão preparados mesmo para estudar a palavra de Deus? Então vem comigo, vem com a gente, ok? Então terminando o dia de hoje, o capítulo 1, você percebe aí, você talvez esteja anotando em casa, então anote aí que o capítulo 1 de Apocalipse é um capítulo de entrada, tá? É um capítulo de boas-vindas. Então João, ele vai falar quem deu essa revelação, a quem deu e qual é o destino final. Deus Pai concedeu ao Filho, Jesus Cristo, que revelou aos seus servos e ali entregou a João juntamente com o mensageiro, juntamente com o anjo. Porque vai ter horas, nós vamos ver isso, que Jesus não vai estar falando. João vai estar dialogando com anjos. A gente vai ver isso. Tá? Então faz sentido. Tá? E aí João fala que felizes são aqueles que ouvem, que leem e que obedecem às palavras desse livro. Ok? E aí ele vai falar como iniciou o encontro dele com Jesus para começar essa caminhada de revelação, ok? Então, e para quem está destinada essas cartas, esses escritos? Isso é o resumo do capítulo 1. Ok, queridos e queridas? Vamos orar agradecendo a Deus pelo primeiro dia da série de Apocalipse. Mais uma vez, você do YouTube, me perdoe aí, esse meu narizinho que não para de escorrer, é porque eu gravo de manhã cedo, assim que eu acordo, e aí eu tenho sinusite e é impossível, tá? Eu acho que vai virar minha marca, né? Talvez vão fazer meme meu aí com a toalhinha na mão. Mas o importante é que estamos aqui estudando a palavra de Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, te damos graça, te louvamos e te exaltamos pelo primeiro dia, Senhor, de 22 dias da série de Apocalipse. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego todos aqueles que estão me assistindo e eu te entrego aqueles que vêm comigo desde Salmo, Senhor. Esse povo que é fiel, cadeira cativa, que já entrou nesse propósito junto comigo. Pai, abençoa todos eles, abençoa as suas famílias. Assim, eu te entrego Israel, teu povo amado, como sempre oro por eles. Pai, eu te entrego todo o teu povo em todas as nações. Assim, te pedimos em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.